Bem-vindas e bem-vindos ao É Apenas Fumaça, onde se fala sobre a sociedade com quem quer falar sobre ela. Eu sou o Pedro Santos. Hoje temos como convidado André Barata, filósofo, professor na Universidade da Beira Interior. Fez toda a sua vida académica a estudar e a ensinar filosofia e ciência política. É autor do livro Primeiras Vontades, de 2012, e coorganizou a publicação de Estado Social Todos para Todos, publicado em 2014. Escreveu críticas e crónicas no Jornal Público e agora escreve-as no Jornal Económico. Foi dirigente do Partido Livre. Fazemos esta entrevista pela primeira vez nos estúdios do É Apenas Fumaça, em Lisboa. Vamos falar sobre vários assuntos partindo da ideia de tempo e de uma versão que está em prova de um livro provisoriamente chamado E se parássemos de sobreviver? Pequeno livro para pensar e agir contra a ditadura do tempo. Bem-vindo, André. Bem, obrigado, muito obrigado pelo convite. É um grande gosto estar convosco aqui. Vamos começar com um poema. Mudam-se os tempos, mudam-se as vontades, muda-se o ser, muda-se a confiança. Todo o mundo é composto de mudança, tomando sempre novas qualidades. Continuamente vemos novidades, diferentes em tudo da esperança. Do mal ficam as mágoas na lembrança, e do bem, se algum houve, as saudades. O tempo cobre o chão de verde manto que já coberto foi de neve fria, e em mim converte em choro o doce canto. E afora este mudar-se cada dia, outra mudança faz de maior espanto, que não se muda já como se ia. Ouvimos o poema Mudam-se os Tempos, Mudam-se as Vontades, de Luís de Camões, declamado pela cantora Ana Deus, vocalista dos Três Tristes Tigres, num programa da RTP chamado Um Poema por Semana. André, o que é o tempo? Essa é daquelas perguntas muito difíceis. Havia um filósofo medieval, não é? O Santo Agostinho, que dizia que justamente toda a gente sabe o que é o tempo, mas quando se pergunta pelo que é o tempo, ninguém sabe responder à pergunta o que é o tempo. Enfim, é uma pergunta difícil, mas aquilo que me preocupa não é tanto o tempo, metafisicamente, o que é o tempo, mas é a maneira como nós vivemos o tempo e a maneira como nós vivemos o tempo socialmente. E aí há perguntas mais modestas, como esta: estamos a viver o tempo de uma maneira diferente daquela que vivíamos, e de que maneira nós controlamos a nossa própria experiência do tempo. E a estas nós conseguimos dar algumas respostas, acho eu. Eu acho que, de algum modo, a experiência do tempo tem sido modificada no sentido de uma aceleração, no sentido de uma forma de viver o tempo que nos deixa beneficiar menos do próprio tempo. E, nesse sentido, eu falo de uma ditadura do tempo. Ditadura do tempo porque, de certo modo, o que acontece é que somos obrigados a viver um tempo de tal maneira acelerado, um tempo que é condenado a uma obsolescência, ele próprio do tempo, não é? O próprio tempo se torna obsolescente, que no meio desse tempo nós não temos espaço de respiração e, portanto, não conseguimos desdobrar uma relação normal ou razoavelmente normal com o próprio tempo. E é nesse sentido que eu acho que há questões a colocar e que têm que ser detectadas, porque muitas vezes elas passam como se fossem naturais, como se a mudança da experiência do tempo fosse absolutamente inevitável, natural, e que não houvesse nenhum ingrediente de escolha, nenhum ingrediente que pudesse ser questionado e que pudesse dar origem a algum outro tipo de alternativa. Mas isso é assim tão diferente, por exemplo, do tempo em que começou a Revolução Industrial? As pessoas provavelmente também achavam aquilo que tu estás a dizer agora, não é? Também pensariam que o facto de se poderem mover, poderem produzir a uma velocidade nunca antes vista, estava a acelerar o tempo de formas nunca antes imagináveis. Qual é a diferença entre esse tempo e essa aceleração e os tempos de agora? Se o referencial for a industrialização, aí já, de facto, o processo de aceleração do tempo começa, de facto. E, portanto, este processo não é um processo de hoje, digamos. O processo de aceleração de um tempo é um processo que talvez tenha alguns séculos, mas que
que vai acelerando de uma maneira que agora se torna muito mais, a meu ver, muito mais evidente. Vamos lá ver. O que está em causa, a meu ver, é de facto algo que tem que ver com a industrialização, precisamente. De certo modo, o que está a acontecer é uma industrialização que vai cegando a todos os domínios da nossa vida, incluindo as condições mais básicas pelas quais nós vivemos, que são a nossa experiência do tempo. O próprio tempo está a ser industrializado. E entender aqui por industrialização, não necessariamente temos uma fábrica, não uma indústria, mas uma relação industrial. Há um filósofo, justamente, o Herbert Marcuse, não é? Que ainda, portanto, em meados do século passado, nos anos 50 e muitos, por aí, não é? Talvez em 1960, por essa altura, que dizia justamente que a relação industrial não implicava nenhuma indústria, implicava simplesmente que houvesse uma relação com o tempo, que era uma relação de tudo o que se faz medido por tempo, medido por produção por tempo. E esta relação que nós podemos ter, por exemplo, numa fábrica, mas podemos ter um professor universitário a fazer trabalho universitário ou vocês a fazerem trabalho de jornalismo, uma relação de aceleração progressiva da nossa produção, seja o que for que a gente esteja a fazer, seja canetas, seja carros, seja poemas ou ensaios filosóficos, por unidade de tempo. E esta aceleração, de facto, está-se a tornar, o denominador comum do nosso tempo. Não é? E é um tempo onde o preço a pagar por isso é a própria perda da experiência plena do tempo. Digamos que assim, há uma submersão num tempo que nos retira, é um efeito um bocado paradoxal, que nos retira a própria soberania sobre o nosso tempo, digamos assim. Tu dizes, logo no início do livro, que o mais revolucionário a fazer é começar a parar. E a pergunta revolucionária deve ser: por que continuamos a sobreviver? O que é que isto tem de revolucionário, parar? Bom, entendendo aqui por revolucionário aquilo que consista de facto numa transformação das condições, não é, de existência em que vivemos socialmente, a maior transformação que nós neste momento podemos produzir nessas condições é justamente começar a desacelerar, é começar a recuperar o direito a desacelerar e mesmo parar. E é nesse sentido. Quer dizer, agora, há um aspecto que é muito importante, que eu tenho insistido um pouco neste ponto, e o título que eu tenho previsto para o livro é precisamente esse. Quando eu pergunto, e se parássemos de sobreviver, estou a fazer uma pergunta um pouco contra-intuitiva, porque aparentemente andamos aqui a sobreviver, é o que tu dizes. No fundo é isso, nós andamos aqui a sobreviver e a pergunta que temos que colocar é: mas justifica estarmos neste estado de permanente e perpétua condição de sobrevivência? Não nos temos garantido condições de desenvolvimento socio e tecnológico, etc., que nos permitam viver um pouco mais e sobreviver um pouco menos, designadamente não andando tão acelerados, tão submersos no tempo e conseguindo de algum modo recuperar tempo para parar, para vaguear, para passear, para pensar, para não ser produtivo. Tu, ao longo do livro, pelo menos eu fiquei com essa ideia, perspassa até, se lhe posso chamar assim, de que a origem de toda esta aceleração é o capitalismo, ou pelo menos é o sistema económico capitalista. E tu dizes, a determinada altura: hoje, diante de uma desigualdade cada vez maior, pode dizer-se que cada vez mais pessoas se veem mais despojadas à nascença de capacidade de encarar o seu tempo como um tempo de que são autoras. Sob o paradigma da desigualdade e da acumulação, o que vale, acima de tudo, é uma memória sem fissuras de dívidas e de heranças, sem paralelo em mais nenhum plano da vida humana. O que tu estás a dizer é que o capitalismo depende de tempo, que aquilo a que nós chamamos mais-valia é o tempo. Sim, o que eu estou a dizer é que o capitalismo, de facto, construiu uma concepção de tempo que era conveniente. E essa é uma concepção, como eu digo nessa passagem, uma concepção de tempo sem fissuras. Um tempo que permite, sem qualquer quebra, ir acumulando
aquilo que tem sido acumulado, que é capital de um lado e, do ponto de vista da sociedade, desigualdades do outro lado. Portanto, de um lado temos capital na economia e temos desigualdade na sociedade. Uma sociedade que é, por um lado, de herdeiros, como o Thomas Piketty, não é? Tornou bastante notório, não é? Há uns anos atrás, e no reverso da medalha, uma sociedade de endividados. E isso é claramente o que nós temos. Mas a condição de possibilidade desta sociedade de desigualdade e de acumulação de capital, a condição de possibilidade é uma concepção de tempo sem fissuras. Uma concepção de tempo absolutamente contínuo. E o que é um tempo sem fissuras? É um tempo que não tem justamente descontinuidades. É um tempo onde não acontece coisas que em todas as outras formas de tempo acontecem. Todas as outras formas de tempo têm fissuras, desde o tempo físico, que tem entropia, à dissipação de energia, mas o nosso tempo psicológico, o nosso tempo relacional com as outras pessoas, temos momentos em que temos que esquecer, temos que perdoar, temos que... mesmo do ponto de vista religioso, a Bíblia, não é? Prevê de 7 em 7 anos que haja um momento de esquecimento, não é? De dívidas, etc. Ora bem, aquilo que o capitalismo se garantiu foi uma concepção de tempo que não tem nenhum momento de fissura. E mesmo as concepções de justiça social dos autores que são mais perfilhados pelo neoliberalismo, por exemplo, estou a pensar, por exemplo, no Robert Nozick, não é? Que é um libertário, não é? No sentido neoliberal da palavra, mais um libertariano, digamos assim, um libertista e não um libertário no sentido anarquista, justamente concebe a justiça social como o simples facto de se garantir que há uma justa aquisição e uma justa transferência de bens. E, portanto, desde que o procedimento formal ao longo do tempo seja respeitado, não há nenhuma questão em torno de justiça social, portanto não há nada que redistribuir, não há nada que ter em atenção em termos de, digamos, repor de algum modo uma nova relação de igualdade depois de algum tempo, digamos assim. Mas não podemos chamar às tais fissuras de que tu falas no tempo, não poderíamos considerar, por exemplo, as revoluções, a Revolução Russa, por exemplo, como uma fissura no tempo, o 25 de Abril em Portugal como uma fissura no tempo. Isso não são fissuras? Aí são mais que fissuras, são de certo modo explosões, não é? Aí o tempo social, de facto, é posto em causa. Mas tem um impacto nesse tempo do capitalismo que tu falas, portanto, há uma fissura. Tem, sim, senhora. Aliás, é sintomático que numa das revoluções, a Revolução de 1848, o povo, digamos assim, quando se rebela em França, atira pedras aos relógios das igrejas. Portanto, rebela-se contra o tempo. E realmente, se pensarmos, por exemplo, também na Revolução Francesa, o primeiro grande ato que se faz depois da Revolução é mudar o calendário. E, portanto, o tempo foi sempre, de facto, um lugar... As medidas, não é? As medidas métricas. E as métricas, etc. Portanto, mas o tempo foi, de facto, sempre digamos assim, uma condição pela qual se estabelece o desenho depois de uma sociedade. Não é? A única coisa que eu aí defendo é que, progressivamente, a concepção de tempo que nós vamos assumindo como natural, a meu ver, não é natural, é construída no sentido, mesmo que não de uma forma intencional, mas é uma construção que garante o melhor possível a naturalização da acumulação, por um lado, e da desigualdade, por outro lado. Então, apesar das fissuras que tu dizes que não há, porque há um tempo contínuo, há algumas fissuras, mas elas são integradas nesse sistema macro, que é o capitalismo, ou que é um sistema de acumulação de capital. Eu acho que a concepção de tempo que nós temos neste momento vigente como, digamos assim, hegemonia, é uma concepção de tempo sem fissuras, é uma concepção de tempo que não para, que não permite a perda de nada. Aquela ideia, não é, de que nada se perde, né, e tudo se transforma, aplica-se perfeitamente quando pensamos em dívidas. Por exemplo, nós falamos das dívidas soberanas como dívidas perpétuas. Não é? Pensemos na dívida de Estados. Não é? Quer dizer, não é concebível neste momento pensarmos na dívida de um país como Portugal, não é? Como uma dívida que possa ser renegociada, quer dizer, que se possa perder alguma coisa. Eu neste momento penso... a fissura seria não pagar a dívida. Uma forma concreta seria essa. Por exemplo, sim. Isso seria uma fissura. Isso seria uma fissura. Seria uma fissura seria... Há várias formas de fissura. Uma fissura seria essa, por exemplo. Não é? Nós concluirmos, nós
nós, todos os agentes e sujeitos relevantes, não é, numa comunidade, no caso seria a comunidade europeia, chegámos a uma conclusão de que, não é, era preciso, para restaurar uma boa relação com o tempo, esquecer alguma coisa. Quando eu disse isso, nós não somos autores do nosso tempo, não é? É em grande medida por isso, é quando temos um tempo sem fissuras, nós no fundo simplesmente herdamos a condição que nos legam as gerações anteriores. Claro. Não é? E portanto isso depois coloca-se até uma questão de justiça intergeracional, não é? Sim. Portanto, outras fissuras seria precisamente essa, seria nós, por exemplo, garantirmos isto, que de uma geração para outra geração não houvesse um aumento das desigualdades, ou seja, manter um horizonte de desigualdade não maior de uma geração para outra geração. Portanto, tu dizes isso a determinada altura e dizes que... E são fissuras. O preço a pagar por uma sociedade de herdeiros é uma sociedade de endividados e de memória de dívidas. Exatamente. E nesse sentido nós deixamos de ser propriamente os autores do nosso tempo. Nós, ou os meus filhos, ou os meus netos, não é? Mas quanto mais a desigualdade cresce, mais aqueles que virão em seguida terão menos espaço para serem autores do seu tempo. Eles, no fundo, recebem já o recorte das oportunidades que terão. Mas achas que a desigualdade está a crescer? O que muitas pessoas argumentarão é que nunca houve tantas pessoas a viver tão bem no mundo inteiro. Essa é uma boa questão. As desigualdades estão a crescer inevitável. É inquestionável que as desigualdades estão a crescer. Há relatórios... E estão a crescer, quer a nível global, quer a nível, no contexto dos países mais ricos. Na OCDE há um relatório que diz, e isso é conhecido, né, que diz que dos anos 70 as desigualdades vão crescendo, paulatinamente. Vão crescendo em países como a Suécia, ou aqueles países que a gente gosta de invocar, os países da Escandinávia, estão a crescer nos países mais desenvolvidos. Isto não significa, contudo, que a pobreza não esteja também a diminuir. Não é? Portanto, há mais Parece um contrassenso, não é? Não necessariamente, quer dizer, do ponto de vista lógico faz todo sentido. Nós podemos ter até uma espécie de trade-off. Aliás, as teorias da justiça que mais estão em voga e consideramos mais próximas da social-democracia, de certo modo, permitem isso, que é permitir que haja alguma desigualdade desde que os piores fiquem menos mal. Sei lá, se pensarmos no John Rawls, não é? Na teoria, enfim, com os liberals, não é? Mas, enfim, nos Estados Unidos, mas seriam os sociais-democratas europeus, estão dispostos a aceitar, dirão qualquer coisa como isto, não é? Uma desigualdade é aceitável se aqueles que estão na pior posição ficarem um pouco melhores. E, portanto, há aqui uma espécie de trade-off. Isto é o princípio da diferença, chama-se princípio da diferença, no John Rawls. Há um trade-off que, no fundo, abre uma caixa de Pandora, no meu entender, porque, enfim, se nós não... Enfim, estamos, no fundo, porque vender a alma por um prato de lentilhas, que as desigualdades aumentam de uma forma exponencial, e, de facto, as pessoas ficam numa condição melhor, mas... Em termos globais, a desigualdade é brutal e, portanto, nós sabemos aquela coisa. É por isso que tu falas deste conceito de justiça intergeracional. Tu dizes que uma igualdade de oportunidades intergeracional tem de limitar os direitos de transmissão dos privilégios adquiridos e acumulados, por justa, esforçada, meritória, que tenha sido a aquisição e a acumulação destes privilégios. O que é que isto quer dizer em concreto? Quer dizer que nós, de facto, temos que ter um travão ao aumento da desigualdade. Quer dizer, tem que haver um ponto que não consideremos que possa ser ultrapassado em termos de aumento de desigualdade. E, portanto, eu acho que deve haver um travão, por exemplo, em termos de justiça intergeracional. Acho que é um bom princípio regulador nós não admitirmos que, de uma geração para a seguinte, aceitemos que uma sociedade permita que as desigualdades aumentem. Portanto, ou diminuem, ou, na pior das hipóteses, conservem. Vamos dar um exemplo. Imagina que eu tinha pais ricos e tinha herdado casas, terrenos e uma bela conta bancária. O que tu estás a dizer é que, quando fosse o momento das partilhas, de herdar isso, eu não deveria herdar. Deves herdar. Ou uma parte dessa herança devia ser perdida a favor do Estado. Perdida? Entregue ao Estado. Ou a alguém que gira isso, não sei. Eu acho que não é possível continuarmos a pensar em herança sem um contributo social da herança, de facto. Nós, neste momento, o que temos é precisamente isso. Quer dizer, os familiares diretos, não é? Portanto, os filhos, os netos diretos, ficam isentados de pagar qualquer imposto, portanto, da herança, não é? Eu penso que isso não deve acontecer. A partir de certo patamar, as heranças devem pagar imposto, e esse imposto deve ter em vista precisamente este ideal regulador, que é
de uma geração para a outra, não haver um aumento das desigualdades. Isto parece-me absolutamente óbvio, quer dizer, não faz nenhum sentido que se possa ir cada vez mais estruturando uma sociedade onde, quer dizer, enfim, pessoas que nascem, no fundo, se vejam em princípio, em condições de igualdade, se vejam depois em condições de uma total desigualdade e que, quanto maior a desigualdade for, em termos sociais, será absolutamente depois incontornável, insuperável e de facto estamos de facto a retirar oportunidades às pessoas, quer dizer, é um pouco como imaginarmos enfim, uns podem atravessar o país todo de autoestrada e outros terão que ir de bicicleta por carreirinhos, quer dizer, podem chegar lá, claro que podem. O que estás a defender é que, continuando a pôr este exemplo hipotético, eu não deveria ter direito a tudo aquilo que a minha família me quisesse legar. Não, a partir de certos valores, não é? Quer dizer, agora quer dizer, é um pouco como... Já tivemos imposto sucessório, não é? Já não temos. Nós, na verdade, temos um imposto sucessório, só que o imposto sucessório depois há uma isenção para os familiares diretos, não é? Quer dizer, eu acho que não deveria ser assim. Sabemos que é muito fácil hoje em dia... Sobretudo, quer dizer, depois podemos discutir a partir de montantes, mas a partir há certos montantes, e não sou eu que os vou dizer, não é? Mas certos montantes parece-me que é absolutamente óbvio que as pessoas deveriam pagar um imposto sucessório, não é? Como, no sentido de, justamente... Porque essa ideia de justiça intergeracional é mais importante, é isso? Exatamente. Uma sociedade de uma geração para outra geração, uma geração não tem o direito de hipotecar a geração seguinte, não tem o direito de hipotecar as oportunidades da geração seguinte. Mas quando é que isso mudou? Porque até há uns anos, se calhar há 1 ou 2 décadas, havia aquela crença de que a geração seguinte ia sempre viver melhor que a geração atual, não é? Portanto, os filhos iam estudar melhor, iam ter melhores condições de vida, possibilidades, se calhar em Portugal. Provavelmente na Suécia há muitos anos que estas ilusões não são dadas assim, mas em Portugal havia esta ideia. Quando é que isso acabou? Se é que acabou. Eu não sei exatamente quando acabou, mas a inflexão, não é, é absolutamente certeira. E há um sociólogo bastante famoso americano, Richard Sennett, e que justamente começou a falar de uma coisa chamada capitalismo de curto prazo, digamos assim, e que era... Tudo aquilo que nós entendemos hoje como precariedade, que é as pessoas terem projetos a curto prazo, serem colaboradoras, não trabalharem em trabalhos, enfim, para a vida inteira, ele descreveu sociologicamente, portanto, a partir de um estudo de caso, na relação entre um pai e um filho. Não é? Primeiro ele estudou um pai, que foi, salvo erro, porteiro, e portanto, trabalhou a vida inteira assim, e com os filhos tornaram-se licenciados, e depois eles passaram a ter uma vida, os filhos, não é? Ou o filho em particular, enfim, o objeto do seu estudo de caso, justamente um indivíduo que trabalhou sempre em coisas rápidas, em trabalhos de colaboração, projetos, etc. Agora, isto até aos anos 90 era possível aceitar e incorporar este risco com sucesso, ou seja, conseguia-se a partir destas condições resultados bons. A partir da viragem do milénio, pelo menos, se não antes, mas a partir da viragem do milénio, começa-se, digamos, estas condições de aceleração já estavam incorporadas, mas, entretanto, o risco tornou-se muito pouco compensador, porque passámos a ter precariedade, porque, enfim, a crise económica tornou bastante mais difícil a vida às pessoas. E as garantias que se tinha do emprego fixo, e mesmo mal remunerado e com pouca mobilidade, não é, social, desapareceram. Ou seja, o que eu estou a tentar dizer é o seguinte: as condições de aceleração social, não é, portanto, a aceleração do tempo social e como isso se refletiu na maneira como nos relacionamos com o mundo laboral, por exemplo, e depois como isso se reflete depois nos relacionamentos sociais, durante um período, que eu direi até ao final do século XX, foram compensadoras socialmente, porque havia espaço no crescimento económico para incorporar este tipo de situações. A partir do momento que temos uma crise económica, as pessoas ficam completamente desprotegidas. Mas isso não é uma análise muito episódica e focada na nossa experiência do norte global e europeia?
Isso diz respeito ao que se passa aqui, de facto. Porque não podemos, se calhar, fazer essa análise sobre aquilo que são o tempo, as condições de trabalho, a desigualdade, os direitos, aplicada a outros contextos como a Índia, como a China, como uma série de países africanos, como a América do Sul, não é? É uma visão bastante eurocentrada sobre o tempo, a tua. Não é uma visão eurocentrada sobre o tempo, não. É uma visão sobre a experiência do tempo que está a ser vivida na Europa. Isto não significa que seja uma visão eurocêntrica, não é? Agora, isto não beneficia nada, os exemplos que estás a dar não vem nada a despropósito, não é? Eu penso que o que está a acontecer no Oriente Asiático, não é? Digamos assim, justamente os Bangladesh, enfim, as Indonésias, os Vietnãs, etc., de facto, eles estão a ser devorados por um outro tipo de relação, que é uma relação de exploração, em que, enfim, mesmo as pessoas aqui que estão em situação de precariedade fazem parte da parte exploradora face à parte explorada lá, isso sem dúvida alguma. Mas eles estão numa fase de pura exploração industrial, num sentido que, digamos, que lembra mais o nosso século XIX do que propriamente aquilo que estamos a viver aqui. Agora, as duas coisas estão relacionadas, não é? Quer dizer, e uma não está aqui a isentar a outra. Já a questão da África não sei, mas acho que ainda estamos muito longe disso, não é? Porque a África não faz parte, digamos assim, ainda da economia global, a não ser na exploração de recursos, não é? Não é o caso da Ásia Oriental. Agora, esta aceleração do tempo, de facto, quer dizer, nos países da OCDE, bom, já para não falar das Coreias do Sul e do Japão, de facto, parece-me que é o que está a acontecer. Ou seja, nós temos, de facto, uma aceleração do tempo que, no fundo, resulta de uma industrialização da própria experiência do tempo. Por falar em trabalho, tu tens um capítulo sobre trabalho que diz uma coisa muito interessante. O capítulo chama-se Trabalhar não é assim tão bom, mitos do trabalho assalariado. E tu detalha-los, mas eu gostava de enunciar estes 4 mitos que tu... ou estas 4 ideias a que tu chamas mitos. O mito de que o trabalho assalariado é individualmente realizador. O mito de que o trabalho assalariado é um aspecto central da vida em sociedade. O mito de que, em geral, não se trabalha se não houver a pressão do salário. E o mito de que se gasta com muito mais critério quando custa mais a ganhar. Tu continuas. Todos estes lugares comuns se arrogam de uma evidência que não se questiona, mas dificilmente se sustentam se verdadeiramente interrogados, pondo a descoberto um fundo convenientemente inconfessável de acordo tácito que as grandes divisões ideológicas entre esquerda anticapitalista, direita capitalista e mesmo doutrina social da Igreja têm escondido. O que tu estás a dizer é que não há nenhuma diferença na forma de encarar o trabalho de fundo entre a esquerda anticapitalista, a direita capitalista e a doutrina social da Igreja, é isso? Bom, preciso ter cuidado com as palavras, não é? De fundo, eu não diria que não há nenhuma diferença. Eu diria que há um acordo de fundo sobre a importância social do trabalho, o trabalho assalariado. Todas elas, desde a esquerda à direita, incluindo a doutrina social da Igreja, não é? Todas elas defendem, de facto, a importância do trabalho como mobilizador das pessoas para a produção social e que, de outro modo, as pessoas não farão nada de relevante e não se empenharão socialmente e por aí fora. O que tu achas é que isso não é assim tão verdade? Isso não é assim tão verdade. Isso é um mito, na verdade. É um mito Podes e na verdade até historicamente é um acordo relativamente recente. Aliás, há um filósofo, o Nietzsche, que na Gaia Ciência, um texto, portanto, estamos a falar, não é, no início do século XIX, não é? O Nietzsche disse qualquer coisa como isto. Pergunta-se assim, quando é que o trabalho ganhou a boa consciência das pessoas? O trabalho foi sempre tomado como algo difícil, algo sofrido, que se fazia por necessidade, que estava do lado da má consciência. Quer dizer, o trabalho ganha a boa consciência num dado momento, que é, a meu ver, não é, o momento em que se liga à industrialização. Mas a história do trabalho, mesmo a ideia de trabalho está associada, mesmo na sua origem etimológica, a um instrumento de tortura, o tripalium, que era um instrumento de tortura. Quer dizer, o trabalho
até ao século XIX, foi assumido sempre como uma atividade esforçada. O tripalium era um instrumento de tortura, era uma espécie de 2 paus ligados com cordas e as pessoas eram presas ali para serem fustigadas e chamava-se tripalium. Mas quase todas as origens da palavra trabalho nas diferentes línguas... É essa a origem etimológica da palavra? Do latim, sim. Tripalium vem daí trabalho. Mas mesmo o alemão e em outras línguas não latinas, não é? Quer dizer, a palavra trabalho vem muito associada sempre a um esforço doloroso, que se pudesse ser poupado por escolha própria das pessoas, seria de facto poupado, não é? Uma ideia de liberdade agora, total, não é? O meu ponto, total, não, o ponto não é tanto esse. O meu ponto é, se calhar nós não precisamos aqui de uma categoria nova, nós precisamos de pensar numa diferente organização das categorias. E se calhar o que se passa é que o trabalho esconde, na verdade, uma dicotomia que não devia ter-se escondido. Que é esta. De um lado, há um trabalho, que podemos chamar de trabalho, está bem, tudo bem, que é realizador, que é aquele no qual nós nos sentimos pessoas que, do ponto de vista da sua relação com a sociedade, estão a dar um contributo em que se sentem realizadoras de qualquer coisa. Ok. E realizam-se a si mesmas também nesse trabalho. Outra coisa completamente diferente é o trabalho assalariado, que é um trabalho feito por razões simplesmente de necessidade. Ou seja, as pessoas precisam de facto, ter um rendimento para poderem subsistir. Para sobreviver. Para sobreviver, exatamente. Ora, o primeiro trabalho, se quisermos usar uma dicotomia simples, é um trabalho de viver. O segundo é um trabalho de sobreviver. Mas a categoria que engloba os dois é trabalho. E nós, se calhar, devíamos abdicar dessa categoria comum. E, se calhar, devíamos até fazer uma crítica no sentido de dizer que não é pouco inocente termos tido esta categoria a subordinar o trabalho realizador ao trabalho de necessidade. Porque, no fundo, o trabalho realizador é um trabalho de liberdade, é um trabalho de livre expressão na nossa relação com o mundo. E o Marx, de algum modo, diz isso. Mas, ao mesmo tempo, também não deixa de... enfim, prestar tributo à ideia do trabalho assalariado. Quer dizer, e o trabalho assalariado é sempre uma questão central, não é? De necessidade. Do capital é a ideia de trabalho. Exatamente, para o capital... Porque é através dele que se gera a mais-valia, não é? Exatamente, para o capital a única coisa que produz valor, não é? É o trabalho humano. É o trabalho vivo, abstrato, que ele chama de trabalho vivo, abstrato. Ora, eu tenho as maiores dúvidas quanto a isso, quer dizer, eu não sei se hoje em dia essa é a categoria importante. Eu acho que no livro eu menciono um economista chamado William Baumol, não é? Que faz uma distinção... Já lá vamos, eu queria falar sobre isso e sobre essa... uma ideia de que tu falas sobre isso, mas antes disso queria te perguntar se tu não achas que é... polémico será com certeza, mas até ofensivo para quem está, ou quem poderá estar desempregado, ou perante as altas taxas de desemprego que tivemos, defender, como pode ser lido, eu não sei se é ou não, mas pode ser lido estas palavras, o direito a não trabalhar. Quando há tanta gente a querer trabalhar. Uhum. Não, mas vamos ver, o direito a não trabalhar não é incompatível com o direito... Se é que isso é um direito. Mas por partes, enfim, assumindo que haja um direito a não trabalhar, isso não é todo incompatível com o direito a trabalhar. Eu acho que deve haver, aliás, o cuidado de, numa circunstância de escassez progressiva de trabalho, e assumindo que o trabalho realizador, o trabalho de liberdade, é um bem social, então esse trabalho deve ser redistribuído. E isso pode passar por as pessoas que têm trabalho trabalharem menos horas e redistribuir as horas de trabalho por mais gente. Portanto, isso parece-me claramente. Ou seja, se o trabalho social, o realizador, é um bem social, e é isso que eu estou a tentar dizer que sim. Tu achas que é? Que é. Uhum. Só que não confundindo com o trabalho assalariado por necessidade, não é? Aquele trabalho deve ser redistribuído. Tanto quanto mais ele for escasso. Porque tu dizes também, o trabalho assalariado socialmente generalizado sempre foi a outra face de um Estado paternalista, capitalista ou anticapitalista, que se recusa a conciliar vida ativa dos concidadãos e emancipação, já para não falar da hipocrisia, que é um Estado paternalista que castiga cidadãos consumidores, mas não questiona a produção desenfreada de oferta de consumo imposta de forma quase compulsória à sociedade. Uhum. Portanto, explica-me isto,
para ter a certeza de que o que eu estou a perceber aqui é que tu achas que o Estado se organiza de forma a manter as pessoas nessa condição que tu estavas a falar. Sim, porque... vamos lá ver... o facto de uma pessoa ter que trabalhar por necessidade é sempre desqualificador para a pessoa. Porque a pessoa está a trabalhar e está a aceitar o trabalho que a sociedade lhe impõe, e a sociedade não está a confiar na capacidade das pessoas de livre, da sua própria liberdade e da convicção daquilo que é o seu projeto de vida, organizarem as atividades que querem desenvolver. Agora, há aí outra coisa que eu estou a dizer. Portanto, há um paternalismo nesse sentido. Um paternalismo que é, as pessoas se não tiverem que trabalhar por necessidade, não trabalharão. Mas quem pode dizer isso? Não é? Quem é que tem o direito de dizer isso? Não é? Isso será um aspecto de paternalismo. Mas depois, por outro lado, há uma hipocrisia, que é isso que eu estou a tentar dizer aí, que é, ao mesmo tempo, a sociedade desenvolve-se economicamente no sentido de ser uma sociedade de consumo cada vez maior, em que as pessoas são também expostas à posição de necessariamente terem que consumir. E por isso precisam de dinheiro, e para terem dinheiro precisam trabalhar. Exatamente, portanto, há aqui uma espécie de engrenagem, não é? Circular, que obriga as pessoas a ficarem completamente na dependência de obterem rendimento, e para isso aceitam qualquer trabalho, e provavelmente para consumirem aquilo que... se calhar, se tornou necessário consumirem, porque não são aceitos socialmente. Claro. E, portanto, é todo um dispositivo em que, no fundo, as pessoas ficam completamente dominadas pelo próprio dispositivo, quer dizer. Mas qual seria a solução? Ou uma proposta, se é que tem que haver propostas. Não sei se... Normalmente os filósofos não têm muitas propostas, ou não sei se têm propostas, mas questionam mais do que propõem. Sem dúvida. A grande questão é justamente essa, é por questões. E depois, talvez, apresentar algumas propostas mais conceptuais. Acho que a grande proposta conceptual aqui é, mais uma vez, não inventar novos... Eu não penso que seja necessário inventar novas categorias, mas é preciso questionar a organização das categorias. Primeiro, a ideia de trabalho, e a sua relação com rendimento. Não há nada de natural, espontâneo, de necessário, não há nenhum nexo lógico necessário entre trabalho e rendimento. Rendimento é aquilo que nós precisamos para satisfazer necessidades. Trabalho é uma atividade de realização. Portanto, a articulação entre as duas coisas é um híbrido muito conveniente e que nós devemos conceptualmente separar. Libertar o trabalho do rendimento é permitir que o trabalho passe a ser uma atividade de realização, porque fica liberto da questão do rendimento. E libertar o rendimento do trabalho, que é, por exemplo, algo que deve estar por trás da ideia de RBI, que é de rendimento básico e condicional. Exato. Que é as pessoas poderem, de facto, terem acesso a um rendimento aceitável que lhes permita satisfazer as condições básicas da sobrevivência. E, portanto, quando misturamos trabalho e rendimento, nós estamos a misturar a ordem da vida com a ordem da sobrevivência, ou a ordem da liberdade com a ordem da necessidade. Portanto, esta é uma primeira. Não é? A segunda é, quando passamos a inquirir o que é que queremos dizer com a palavra trabalho, eu acho que deveríamos também desmontar um outro logro, digamos assim, que é assumir que aquilo que nós fazemos muitas vezes como trabalho deve ser aceitável como trabalho humano. E acho que grande parte daquilo que os sindicatos devem fazer no futuro é fazer esta questão. Porquê? Quando nós vemos que é preciso tornar o trabalho mais produtivo, não é? Todas as agendas de incremento da produtividade. É mesmo preciso? A meu ver, todo o posto de trabalho que possa ter incrementos de produtividade devia deixar de existir. Como assim? Explica. Devia ser automatizado. Devia passar a ser da ordem dos automatismos. Devíamos abdicar de considerar que trabalho humano é o trabalho suscetível de incrementos de produtividade. O que deve ser trabalho humano é o trabalho que não seja suscetível de qualquer incremento de produtividade. Por exemplo, eu dou o exemplo do William Baumol, não é, que usa esse exemplo. Não é? Tu falas da doença de custos de Baumol, não é? Explica-nos isso, por favor. Não, basicamente o que ele diz é o seguinte. Há certas... Explica também que é o Bauman. O Bauman é um economista que, enfim, não é muito conhecido, mas esteve perto de ganhar o Prémio Nobel e já faleceu. Enfim, e nos últimos anos tem sido recuperado, até do ponto de vista de pensamento político, precisamente por este efeito que ele detectou, que é a doença de custos de Baumol. E em que consiste a doença de custos de Baumol? Imaginemos, é o exemplo que ele dá, na verdade, imaginemos um conjunto de pessoas 4 pessoas que tocam um quarteto de cordas de Mozart, não é?
E a sua atividade é essa precisamente. Agora, à medida que digamos, os incrementos de produtividade vão sucedendo na economia em geral, o custo de trabalho associado a estes senhores que são os intérpretes de quartetos de cordas, o custo de trabalho deles aumenta. E porquê? Porque o trabalho deles não aumenta a produtividade. Portanto, eles ficam para trás nos aumentos de produtividade. É impossível aumentar a produtividade de quem toca um quarteto de cordas, porque os quartetos de cordas não se tocam mais depressa. Sim, aquela peça só se toca naquele tempo, não é? Com aquela pauta que dura. E portanto, ao longo do tempo, digamos, os iPhones ou os computadores ou os automóveis que, enfim, trocaríamos por o preço de tocar quartetos de corda, vão pagando menos. Quer dizer, tocar um quarteto de cordas vai ficando cada vez mais caro comparativamente com a produção de outros bens. Isso é o que ele chama a doença de custos de palma. O meu ponto é, então, mas calma aí, temos aqui um bom critério para distinguir aquilo que deve ser trabalho humano e aquilo que deve ser o trabalho que devemos desde já começar a abdicar de tomar como trabalho desejável para pessoas, que é o trabalho das máquinas, o trabalho automatizável, etc. Qual é o trabalho que deve ficar para os humanos? Não é? E os sindicatos, acho eu, devem começar a ter isto como objeto de reivindicação para o futuro. É o trabalho que não é suscetível de incrementos de produtividade. Quais? Os trabalhos que implicam relações. Por exemplo, a relação de cuidar de outra pessoa, a relação de ensinar, a relação criativa, que também é uma relação consigo próprio. Isso é bastante contrário à ideia de pleno emprego, por exemplo, que é muito defendido ou está na base de uma linha de trabalho dos sindicatos, não é? Eu não acho que seja contrário à ideia de pleno emprego. Não acho. O que eu acho é que... Estás a dizer é que há um conjunto de coisas que os humanos já não deviam, não querem, podem escolher não fazer. Fazem as máquinas, não é? E hoje o grande debate é as máquinas vão comer-nos os postos de trabalho e vamos ficar todos no desemprego. Uhum. Como é que essas duas coisas se conciliam? Não, conciliam-se não deixando cair na armadilha da escassez o trabalho que não é suscetível de incrementos de produtividade. Ou seja, não devemos abdicar de ter muitos trabalhos, muito emprego, e num horizonte de pleno emprego, o trabalho relacionado com a relação com outras pessoas, a relação consigo próprio, trabalhos como cuidar de outros, ensinar, criar, são os trabalhos que se distinguem, não é? Por terem uma relação com o tempo, cá está, uma relação com o tempo que não pode ser acelerada. E que, no fundo, corresponde também à própria natureza humana. A natureza humana, nós não somos seres instantâneos, nós somos seres no tempo. Ou seja, o Pedro e eu, não é? Não nos resumimos a este instante aqui. Eu trago o meu passado e isso faz parte do que eu sou e trago também o meu futuro, que também faz parte do que eu sou. Esta dimensão temporal do que nós somos deve... encontrar na nossa atividade laboral, digamos assim, na nossa atividade de trabalho, um equivalente. Ou seja, o trabalho que nós realizamos deve ser um trabalho também com tempo. Não deve ser um trabalho que possa ser acelerado. E, portanto, o horizonte do pleno emprego significa o quê? Significa uma reivindicação, a meu ver, absolutamente justa e que deve estar em cima da mesa, e para isso a gente até pode ter que repartir, como já vimos, horas de trabalho, mas em trabalho justamente humano. E esta distinção até que tem de ser feita. Distinguir o que é trabalho humano de outra coisa, que é o trabalho suscetível. De trabalho bom e trabalho mau, simplificando. Sim, eu não queria ser normativo nisto, não é? Mas há um trabalho que tem as características da humanidade, digamos assim, que é uma relação com o tempo, e há um trabalho que não tem essas características, que a gente pode acelerar, como podemos pôr um disco a andar mais depressa, não é? Quer dizer, essa ideia da aceleração e do tempo faz-me lembrar um conjunto de ideias que vêm, ou pelo menos se tornaram mais famosas no século XX, a ideia nos anos 70, a ideia de crescimento, que está ligada à produtividade e que está ligada também a esta ideia de parar. Tu dizes a determinada altura o seguinte: não será a altura de nos perguntarmos o que nos empurra coletivamente para um crescimento imparável? E, assumindo que o sistema capitalista não se sustenta de outra forma, de nos perguntarmos sobre mexer nele alguma coisa. Não é só estarmos a levar ao limite a capacidade do planeta, sentados nele com um peso muito acima do que recomendaria o IKEA que o tivesse construído.
é a necessidade permanente de crescimento ser em si mesma fortemente antiecológica. E, portanto, esta ideia de tempo, de parar, de redistribuição, tem também, e de produtividade, tem também que ver com uma outra forma de nos ligarmos com a casa onde vivemos, não é? Com o planeta Terra. Absolutamente, quer dizer... São interdependentes, não se pode fazer uma coisa sem a outra. Quer dizer, talvez possa, do ponto de vista conceptual, talvez, mas a meu ver é bastante evidente que o modelo de desenvolvimento económico que nós temos assenta na ideia de crescimento. Ou seja, se não houver crescimento, o sistema começa a entrar em colapso. Quer dizer, e isto, mais uma vez, não é algo que se diga só da direita. Quer dizer, mesmo quem está à esquerda e governa, ou quem está mais à esquerda, também considera, digamos, de uma forma bastante consensual, que é preciso crescimento. Crescimento, a meu ver, é, digamos assim, o modo cancerígeno, como uma espécie de fuga em frente, pelo qual o sistema consegue manter-se. É um pouco como eu disse há pouco. A gente consegue suportar um aumento das desigualdades fazendo os que estão pior ficar um pouco melhor. Da mesma maneira, nós temos para todo o sistema. O sistema mantém-se simplesmente em fugas para a frente. Portanto, tem que crescer. É inevitável ter que crescer. E esta crítica do crescimento, digamos assim, inerente ao capitalismo como mecanismo de subsistência do próprio capitalismo, é uma crítica bastante comum. Agora, isto é compatível com a ecologia? Eu penso que não, quer dizer, mesmo, pensemos só em termos de conceitos básicos, não é? Um conceito absolutamente central num pensamento ecológico é a ideia de equilíbrio, a ideia de homeostase, não é? É que encontrar um ponto de equilíbrio em que o sistema consiga manter-se sem ter que alargar-se e consiga, portanto, estabelecer um equilíbrio. Ora, precisamente nós temos um sistema que não consegue ter um ponto de equilíbrio e precisamente quando não consegue ter um ponto de equilíbrio tem que estar sempre a crescer para tapar, digamos assim, o desequilíbrio. Eu penso que, de algum modo, as agendas que têm estado a aparecer de decrescimento, não é? O movimento de decrescimento têm razão nisto. Não é novo. Não é novo, embora agora neste momento há um movimento bastante generalizado, até à escala global, chamado de decrescimento, não é? Com conferências mundiais. Eu tive ainda há 1 ano ou 2 anos atrás na Hungria numa conferência mundial de decrescimento e que, enfim, eles não estão a defender decrescer. Elas estão a defender é abdicar da ideia de crescimento. Redistribuir, é verdade. Redistribuir e procurar ter um modelo de desenvolvimento económico, ou sequer nem usar a palavra desenvolvimento, não é? Um modelo de bem-estar económico que não implique crescer. Porque parece um contrassenso falarem de crescer quando se a bitola de análise for o número de pessoas no planeta, nós não estamos a fazer outra coisa a não ser crescer. Não é? Embora o argumento populacional, enfim, eu não tenho um pensamento definitivo sobre isto, mas eu penso pelo menos isto por hora. O argumento populacional tem um contorno aceitável neste momento, que é a população europeia está estabilizada, a população portuguesa tenta baixar. À medida que os países adquirem, ou as sociedades e as suas economias adquirem um nível, um certo patamar de desenvolvimento, as populações têm estabilizado. Aliás, mesmo nos países da Ásia Oriental, onde está grande parte da população, a população tenderá a estabilizar e o grande crescimento será agora, nas próximas décadas, será em África. Claro. Não é? Mas eu acredito que haverá um momento em que o sistema demográfico global, digamos assim, estabilizará. Não será agora, nem será provavelmente daqui a meio século, mas mais tarde ou mais cedo estabilizará, talvez nos 10 mil milhões, talvez, não sei. Em todo o caso, não me parece que esse seja o ponto mais grave da questão. Eu acho que o próprio sistema acabará pelos estímulos Ou seja, o problema não é quantas pessoas é que vêm comer, o problema é como é que nós dividimos a comida, é isso? Usando a metáfora da necessidade de usar cada vez mais recursos do planeta porque há cada vez mais pessoas. E, portanto, o que estás a tentar dizer é que não é tanto assim. O problema, por um lado, é a redistribuição e o problema, antes ainda desse, é que o mecanismo pelo qual se produz à escala global seja um mecanismo de produção que esteja mais
sensível ao objetivo da redistribuição. Não é? E neste momento, quer dizer, não é isso que acontece. O mecanismo que nós temos de produção global é um mecanismo que procura fundamentalmente não redistribuir. Só redistribui como troca para maior desigualdade. Uma das coisas que tu falas também, e que à partida poderia não ser óbvio quando pensamos nessa ideia de tempo, é de propriedade. Sim. Basicamente tu dizes que enquanto proprietários deixamos de ter o direito e a possibilidade de mobilizar a nossa propriedade contra a lógica de mercado desenhada. Os quadros jurídicos não o autorizam, as plataformas não o permitem. E mais à frente, continuas. É preciso batalhar pelo que não é inevitável, mas escolha. Uma concepção de propriedade simultaneamente como subtração do mercado e realização de cada um. Uma sociedade de pequenos proprietários fora do mercado é uma pluralidade realizada de singularidades sem valor de troca. O que é que a propriedade tem a ver com o tempo? O que eu estou a tentar dizer é que a propriedade está a ser mobilizada também para esta industrialização, digamos assim. E isso é muito evidente na economia da partilha, não é? Na economia da partilha, que devia ser uma coisa fantástica, em que nós partilharíamos a nossa propriedade com alguém e, de certo modo, ao fazer isto, estaríamos a dar curso a um projeto de sociabilização em que aquilo que é nosso passa a ser também usado por outrem e, portanto, de certo modo, a minha identidade, que se exprime também naquilo que eu tenho, enfim, é um terreno de relação. Nada disso acontece na economia da partilha. Neste momento, na economia da partilha, o que acontece é levar tanto quanto possível aquilo que podia estar fora do mercado para dentro do mercado. E, portanto, a gente leva as nossas casas para o Airbnb, a gente leva tudo e mais alguma coisa. Os carros para o Uber. Para o Uber, etc. E, portanto, vamos mercadorizar a última coisa que faltava mercadorizar, que é aquilo que, por sermos proprietários, podíamos retirar do mercado durante longo tempo. Porque no fundo é isso, não é? No fundo as pessoas quando compram qualquer coisa, compram para não ficarem tão sujeitas ao mercado e ficarem com qualquer coisa que depois, eventualmente, um dia levem de novo ao mercado. O grande esforço das pessoas quando compram uma casa é ficarem mais imunes às contingências do mercado. Mas não dormir na rua. Se não dormir na rua. Para pagar a renda. E, portanto, o que está a acontecer é que a propriedade está a ser levada também para a mercadorização. Não é? Onde tudo é mercadorizado. Tudo. Eu acho que neste momento nós estamos a mercadorizar a todos os níveis, todos os aspectos da nossa vida. Mas no caso da propriedade, o que eu acho é que se isto acontece, então vamos lá levar a propriedade para o plano de uma resistência, digamos assim. A propriedade deveria resistir mais, não é? Deveria resistir no sentido justamente e naquela concepção de propriedade que eu estava a dar inicialmente, que é a propriedade como um prolongamento da minha identidade, não é? Quer dizer, a propriedade como tem valor, mas não valor de troca. Não é? temos que pôr tudo no mercado, não temos que pôr dizer? E que devemos valorizar justamente como propriedade aquilo que precisamente não quer ir para o mercado, aquilo que não... Desde relações afetivas, relações biográficas, sei lá, a casa de família, por exemplo, por falar, não é? Ou a segurança, não é? Mas a propriedade justamente como uma tentativa de um espaço que fica ao abrigo, digamos, e imune à lógica de tudo pôr em circulação em todo momento. Tu dizes a determinada altura, numa lógica de produtivismo. Não somos proprietários dos livros que trazemos no Kindle, como somos dos livros que guardamos na estante de casa. Uhum. E, portanto, a ideia é continuar nessa metáfora e nessa realidade, ter livros na estante e não a alugá-los constantemente, não é? Embora a questão possa ser um pouco mais subtil, não é? No sentido em que, quer dizer, haver Kindle não é mau. Sim. A questão é se os livros da minha estante passam a funcionar como Kindles. Aí é que é complicado, quer dizer, não é? Quer dizer, tudo o que vier a mais, nesse sentido de oportunidades de partilha, é bom, não é? O que não é bom é quando a lógica da partilha é parasitada por um produtivismo, e que esse produtivismo depois acabe também por ir ter aquilo que nunca foi, de facto, na sua lógica inicial ou original, um objeto de produtivismo. E isto tem que ver com a concepção de propriedade mesmo, quer dizer, não é? Eu penso que a propriedade
tem que ser pensada muito mais em termos de uma extensão material da minha identidade, não é? E não pensar, aliás, a nossa identidade como uma espécie de propriedade. Eu acho que isso é um problema também filosófico que vem do John Locke, que acha que a propriedade é um direito natural, porque, em primeiro lugar, nós somos proprietários de nós mesmos. Sim, não é? sim. Eu acho que não é isso. Acho que não é isso. Estamos quase a terminar, mas eu não queria que deixássemos esta conversa sem antes falarmos das redes sociais, da internet, e gostava de citar uma frase da Adília Lopes no seu livro Bandolim, de 2016, como metáfora. Ela diz: a net é um sorvedor de tempo, disse-me uma poetisa francesa. É só isto a frase. E tu falas muito da net aqui e das redes sociais neste livro, dizendo que há uma espécie de voragem, que as redes sociais nos estão a levar a uma espécie de voragem onde, citando, temos que preencher todos os momentos da existência, dando uma nova atualidade à velha ideia aristotélica de que a natureza tem horror ao vazio. Só não será tanta natureza, mas uma natureza humana fabricada, de pessoas condicionadas a abominar o vazio, quando a todo instante tem de dar notícia de si numa rede social. Abominamos o vazio, é isso que abominamos cada vez mais? O vazio? Mas não por natureza. Digamos assim, há mais uma vez um sistema bastante produzido que nos conduz a abominar o vazio, de facto. Não é? Eu, relativamente às redes sociais, um ponto importante eu não sei se não estranham a maneira quando a gente liga o Facebook ou outras redes sociais, temos tanta dificuldade em recuperar o passado. O passado fica tão escondido logo. O tempo obsolescente tem como encarnação mais óbvia as redes sociais. As redes sociais são feitas de tal maneira, no seu desenho, não é? No seu layout e na forma como a gente depois pode relacionar-se com ela, de maneira a que tornar o presente muito obsolescente. Ele imediatamente passa para o passado e depois temos muita dificuldade em recuperá-lo. E isto depois traz imensas consequências, que eu tento dizer, em termos do relacionamento com a verdade, em termos de relacionamento connosco mesmos. Na questão do vazio, o vazio aí está como o parar, justamente. De certo modo, o que está a acontecer é que nós nós em termos gerais, vamos lá ver, este nós é um nós sempre muito, não é? Mas digamos assim, há uma tendência de psicologia social, digamos assim, no sentido de que uma pessoa não consegue ter reconhecimento da sua existência enquanto sujeito social, se não estiver constantemente a dar notícia de si numa rede social e se não estiver a ter, portanto, constantemente uma espécie de reconhecimento instantâneo da própria sociedade sobre si próprio, não é? E isto, de facto, produz uma fragilidade muito grande, quer dizer, e torna muito difícil pensarmos-nos, a não ser que tenhamos estruturas muito fortes do ponto de vista, enfim, pessoal, pensar-nos fora das redes sociais. Eu penso que é cada vez mais difícil para um sujeito social normal, digamos assim, mediano, viver fora de uma rede social, porque terá muitas dificuldades, de facto, em ter reconhecimento. Tu dizes que é preciso assumir de uma vez por todas que as redes sociais são espaço público, o que implica que as suas regras não podem ser desenhadas, impostas por nenhum Zuckerberg. Portanto, tu achas que vamos chegar ao momento em que vamos tomar, os Estados, a organização social, têm que tomar conta e reivindicar a gestão deste tipo de plataformas? Eu acho que deve haver algum tipo de regulação, de facto. Quer dizer, vamos ver, quer dizer, imaginemos que não temos redes sociais. Nós não imaginaríamos um espaço público que não fosse minimamente regulado. Designadamente, desde logo, como é que a opinião pública tem lugar, um conjunto de regras de funcionamento do espaço público. A questão é que o espaço público, em grande medida, está-se a transferir para as redes sociais. E mesmo o espaço público não é das redes sociais, está a adotar formas de funcionamento que vêm das redes sociais. E isso vê-se muito bem nos jornais e por aí fora. Bom, a meu ver, o que acontece é que nós temos um modelo de rede social que nos é simplesmente entregue, nós aderimos a ele, porque é gratuito, e entramos nele, e depois ficamos absolutamente dependentes dele. E eu penso é que tem que haver algum trabalho crítico de discussão de que tipo de redes sociais, não é de questionar haver redes sociais, mas que tipo de rede social é que eu quero, quer dizer, ou seja, e isso significa, de facto, levar para o espaço público no seu mais amplo sentido e para a discussão
pública e política formas de regulação das redes sociais. De facto, e isso vai acontecendo, quer dizer, agora com a questão que tivemos com enfim, o Cambridge Analytics, não é? Essa discussão de repente saltou para o espaço público porque mexeu muito diretamente com uma questão do espaço público. Mas esse trabalho tem que ser feito e eu acho que acabará por ser feito, não é? Do ponto de vista da sociedade, irá ser feito, não é? Agora, a obsolescência do tempo nas redes sociais, a meu ver, está diretamente relacionada com temas como a pós-verdade, com temas como enfim, a nossa relação cada vez mais difícil com a discussão argumentada, e com o aparecimento de formas de populismo e de bullying argumentativo que está constantemente a acontecer nas redes sociais. Porque, de facto, quer dizer, a maneira como o tempo passa nas redes sociais, a tal obsolescência em que o passado passa logo, é incompatível com o discurso argumentado ou com o discurso verdadeiro. É inacreditável que nós possamos defender um argumento e que ele tenha o prazo de validade de um iogurte. Quer dizer, uma semana depois já ninguém se lembra dele e ele já não vale nada e torna-se um mito decisivo. Temos que voltar a ele ou novamente. Isto esgota completamente a possibilidade de tornar relevante sequer a discussão entre verdade e falsidade. Já não é uma questão de trocar a falsidade pela verdade, é simplesmente ambas tornam-se irrelevantes. O que interessa é mobilizar pessoas naquele instantâneo, não é, da discussão. Este foi mais um episódio do É Apenas Fumaça, onde se fala sobre a sociedade com quem quer falar sobre ela. Obrigado, André Barata, filósofo, professor na Universidade da Beira Interior. Obrigado, Pedro, muito obrigado. Foi um grande gosto, mais uma vez. O É Apenas Fumaça é produzido por Bernardo Afonso, Frederico Raposo, Maria Almeida, Pedro Zuzarte, Ricardo Ribeiro, Sofia Rocha, Tomás Pereira, Tomás Pinho e por mim, Pedro Santos. A música é dos Lotus Fever. Ouçam mais episódios em apenasfumaca.pt ou no iTunes, SoundCloud, YouTube, Comunidade Cultura e Arte, Rumo, Rádio Universitária do Minho, Rádio Alma Bruxelas e também noutras aplicações de podcasts. Até já!